Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos com mais um De Carona com o Grego. Espera aí que eu vou sair daqui do condomínio. Acesso liberado. Acesso liberado. Vamos lá. E aí, meu amigo, minha amiga, como que você está? Estamos saindo aqui de Atibaia. Ó, hoje eu comecei a gravar antes do que realmente eu costumo, né? Sim. Por quê? Porque hoje eu estou indo para Campinas. Vai ter um congresso lá, assim, eu nunca lembro os nomes que colocam, né? Sobre leilões, o dia inteiro sobre leilões, e eu vou ser ouvinte. Hoje eu estou indo lá apenas e tão somente para participar ouvindo, observando, assimilando, refrigerando a mente. O conhecimento também, quero aprender coisas novas, espero aprender coisas novas. Aliás, eu tenho expectativas de ter conhecimento, visões, insights, né, diversos do que eu já sei. Até porque é por isso que eu estou indo. Hoje o dia está nublado, choveu de madrugada, eu estava dormindo, mas choveu. E isso muda o tempo. Até teve alerta de ventania aqui na região, tudo. Então está bem diferente aqui hoje. Está mais ameno agora. São 7 horas e 4 minutos e está com 17 graus a temperatura local aqui. Então vamos para Campinas. E aqui Campinas é mais rápido do que eu ir para São Paulo, né? Então a tendência é eu chegar por volta das 7h45, por aí, eu vou de boas, tal. O credenciamento começa a partir das 8, aí a partir das 9 começam as palestras, então eu até estou saindo cedo, né? Tô indo cedo para lá. Bom, é isso aí. O que vamos falar hoje? Tem alguma sugestão aí? Aliás, se você tem sugestões, críticas, choros, lamentações, requerimentos, trocas ou permutas, por favor, fale, né? Me chame em qualquer uma, bom, qualquer uma das redes. Eu só estou mexendo agora com o Instagram. Eu tenho Face, tenho, mas eu nem lembro a senha. Faz tempo que eu não entro. O que tem no Face é o que está reproduzido pelo Insta. Não sei se vocês continuam ainda no Face, né? Não. Ó, no X eu estava, mas não tô. Aliás, lá era legal que eu postava umas frases tal. Na thread tal. Eu também abri, mas não dei seguimento tal. Vocês usam, né? Até queria a opinião de vocês, se vale a pena tal. Então, hoje a perspectiva é colher conhecimento, amigalhar conhecimento, até porque eu tô caminhão vindo aqui. Eu tô pegando um outro caminho. Aqui é um caminho diferente que eu já vou sair da Dom Pedro, sentido Campinas, ó, que é cheio de buraco. Sentido Campinas, e aí eu não pego um dos pedágios aqui, né? Beleza. Nossa, movimento já grande, ônibus escolar, caminhão, estão duplicando aqui a Dom Pedro nessa altura, tudo. E vamos para Campinas, vamos andar por 48 quilômetros até chegar ao meu destino. Caminhões, beleza, estamos lá, vamos entrar. Bom, então, olha só, essa semana tá mais tranquila. Adiantei ontem muita coisa. Ontem eu fiquei até 8 e pouco, quase 9 horas no escritório. Cheguei em casa, era 10 e pouco, né? Adiantando coisas, porque eu vou ter esse mês tem palestra. Nossa, semana que vem eu vou para o Paraná. Depois, na outra semana, eu vou. Tem 3 dias de congresso do CIMI 360, que eu estou terminando a palestra. Nossa, palestra não, é oficina, tá? E a oficina que eu estou preparando, aliás, até preciso mandar mensagem para ela, porque é muita coisa. É muito, são 3 dias, 6 oficinas que eu vou ministrar, tal.
E o arquivo que eu fiz tem 13 slides, mais 120 e poucos giga, porque eu tenho um filme tal, que eu vou rodar. Tem lá uma perspectiva interessante de, como que se diz? De metodologia. Né? A gente está tendo aulas de metodologia próprias para serem aplicadas nessa oficina. Né? Então eu tenho tagline, tem treco, tal. Eu vou lá inovar na situação. Né? Bom, eu vou fazer um leilão lá, no meio da oficina. Eu queria fazer um leilão de verdade. De verdade que eu digo com lances válidos, tal. Até eu preciso verificar com a diretoria se eu posso. Ó, interessante, hein? Né? Claro, eu vou levar meu malhete e tal. E na outra semana, nessa semana mesmo, né, que é do dia 25, 24, 25, 23, 24, 25, tem também o congresso da seccional, de direito imobiliário da seccional, né, que eu vou ter lá uma nomeação na coordenadoria de leilões. Vai ser bem agitado. Né? Bom, vamos lá, o caminhão passando. Por quê? Porque eu estou atrás de outro caminhão e ainda não mudei de faixa, são só 2 faixas. Pois bem, então mês agitado, aliás, até a primeira quinzena de novembro, agitadíssimo, agitadíssimo aqui. Eu vou soltar nas minhas redes, na minha rede, né, e no meu... Você participa da comunidade de WhatsApp? Você já viu que legal que é? Tal. Aliás, eu tô devendo, eu preciso fazer um vídeo para lá. Tô soltando alguns vídeos explicativos, tal, como se fosse uma mini aula bacana com casos interessantes, né? E estou devendo curso, nossa, para ESA, tal. Preciso agitar um monte de coisa. Preciso agitar um monte de coisa. Tô atrasado em algumas gravações lá para o meu site de cursos. Então tem o curso lá que eu preciso fazer gravações. Aliás, vamos falar sobre gestão de tempo. Eu acho que é uma coisa muito importante. Porque, ó, esse em 2023, final de 2023, eu acabou meu contrato lá com a Direito São Bernardo na graduação e eu coloquei por mim que eu não iria continuar. Por quê? Olha só, eu eu estava dando aula lá de direito do consumidor, que eu amo o direito do consumidor, amo o direito do consumidor. Sim, pô, dei aula por muitos anos. Aliás, eu gosto de tudo que eu faço, né? É complicado isso, porque eu gosto de processo civil, quando eu dou aula e tal. E eu falei assim, não, eu preciso focar nos leilões. Aliás, isso que é interessante, viu? O nicho que você atua. Né? E eu acho que essa é uma das questões mais difíceis para o advogado, para a advogada, para o profissional de direito em geral, para mim, no caso de aulas também, né, porque a leiloaria já é segmentado, tal. Eu, como leiloeiro público, já estou segmentado, mas essa questão de nichar, e eu já comentei aqui em outros vídeos, tal, você tem, quando você está como jovem advogada, jovem advogado, recém-formado, com a OAB recente, você tem a ânsia por nichar, mas você ainda não tem condições de nichar. Né? E depois, com o tempo, você vai pegando maturidade e aí você fica, alguns, né? Que ramo que eu vou nichar? Para mim foi acontecendo, os leilões foram acontecendo, eu já contei a minha história aqui, um cliente que eu prestava assessoria na área de consumidor tal, e algumas questões trabalhistas, ele arrematou o imóvel, eu resolvi o problema para ele e falei, bom, é aqui que tá dinheiro, aqui tem dinheiro, e aí eu comecei a dar sequência nessa análise, né? Voltei minha advocacia para isso. Mas para mim aconteceu, né? A minha perspectiva era o direito do consumidor. Então, por exemplo, você
em qualquer área que você esteja, você pode estar na justicinha do trabalho, e você tem muitos, né? Você pode falar, bom, eu só vou trabalhar com reclamante, eu só vou trabalhar com reclamada. Dentro da trabalhista, vou nichar em relações bancárias, né? Por exemplo, ou sindicato, ou N hipóteses que eu nem sei tantas assim, né? Mas também um outro tema, previdenciário. Ah, tributário, agora tributário vai bombar com a reforma tributária que vai entrar em vigor, tudo vai bombar, tal. Direito civil, novo código, projeto do Código Civil, tal. Quer dizer, e claro, dentro do direito civil, vertentes as mais variadas possíveis, né? Famílias, sucessões, contratos. Dentro de contratos você pode nichar mais ainda, né? Então, bom, você tem lá o imobiliário, que está muito próximo dos leilões, óbvio, né? Imobiliário notarial, registral, regularização fundiária. Quer dizer, você tem palco para tudo. Bom, mas não é esse o mote principal que eu estou trazendo aqui, né? Tá, você precisa ter uma gestão de tempo. E para mim, confesso a você que para mim não é simples, não é fácil gestão de tempo, porque é muito fácil se perder. Que nem, por exemplo, eu tô há 3 semanas sem conseguir ir na academia. Ah, consegui, putz, o termo não é conseguir. Talvez eu perdi um pouco a animação, o empenho, a garra. Porque assim, conseguir, quando você quer se arrumar tempo. Não é isso, não é essa máxima? Quando você quer, você arruma tempo para tudo. E beleza, quando você quer, você faz. Então, peraí. Então, o problema não é no tempo em si propriamente dito. Tirando quando você tem. Hoje eu já não tenho mais. Né? Que nem quando eu estava na faculdade, eu tinha lá uma rotina de tempo bem específica. Então, eu sabia que de segunda-feira eu tinha tal aula, de terça-feira tal aula, e eu tinha que estar lá. Ah, mas eu ia terça-feira de manhã para dar uma aula. 50 minutos de aula. Eu gastava 1 hora para ir, 50 para a aula, 1 hora para voltar. Às vezes até mais, né? Então olha só, o meu tempo tinha um comprometimento. Hoje, o maior comprometimento de tempo que eu tenho é a situação de que, quando eu preciso ir para São Paulo, que está sendo muito frequente também nessas últimas semanas, eu tenho 1 hora e 10 para ir e 1 hora e 10 em média para voltar. E de volta mais ou menos é isso. Quer dizer, então eu tenho um comprometimento de tempo. Então por isso que nesse tempo, o que antes eu só ficava ouvindo rádio, e eu tinha o costume de ouvir muita rádio de notícias e tal, eu mudei. Aliás, olha que engraçado. Minha mãe tá tendo essa questão gravíssima das bebidas batizadas com etanol, tal, com metanol. Tal. Aí minha mãe manda um áudio para mim falar. Eu tinha ido na casa dela, tudo, conversei com ela, com meu pai e tal, e aí eu tava voltando para casa. Aí minha mãe mandou um áudio. Ai, filhinho, eu esqueci de te falar. Eu sei que agora você não tá mais ouvindo rádio, né? Não tá vendo, você não vê TV e tal, porque realmente eu não vejo muito, assim, TV aberta. Eu só quando passa jogo do Corinthians que eu vejo, ou para secar o Palmeiras ou o São Paulo, que nem eu vi um pedaço de Palmeiras e São Paulo no domingo passado, que roubaram o São Paulo, o Palmeiras ganhou. Para mim, tinha que os dois perder, mas não dava esse resultado. Bom, e aí ela falou: ai, filho, cuidado, o que você bebe, tal, porque agora estão batizando, tal, né? Aí eu falei: beleza, né? Então, só para exemplificar a minha mudança de aproveitamento do tempo no carro.
né? Ouvindo podcast, ouvindo música, que nem ontem eu voltei para casa de São Paulo ouvindo música. Então tava tocando uma playlist top, uma playlist top, né? Da minha audiência qualificada que me passou. E aí eu tava ouvindo jazz, né? Kennedy, umas músicas, né? Numa vibe mais relaxante, tranquila, de curtir, tal, bem legal. E eu também tô aqui, ó, gravando. Olha só, nem sei mais se é o 15º episódio ou 16º. Confesso que eu não sei qual é este episódio. Aliás, eu esqueci de verificar se tem espaço na memória para gravar, né? Espero que tenha, espero que tenha, né? Então assim, aproveitar o tempo, você aproveita se quer. Então, é uma máxima, é uma máxima. Ah, não tenho tempo. Não tenho a prioridade para fazer isso e por isso eu não dedico tempo. E o tempo, o tempo é implacável, ele não volta. Então, se você se dispôs a, em algum momento do seu dia, me ouvir, você está gastando o seu valioso e precioso tempo comigo, o que me deixa muito feliz. Quanto vale o seu tempo? Essa que é a questão, né? Ah, mas você está falando de precificação de honorários? Ah, de uma certa forma também. Mas o tempo, ele não é só gasto totalmente na... Nossa, vou passar pela entrada de Morungaba. Morungaba, quando eu era estagiário e recém-formado, eu trabalhava num escritório que tinha um cliente que tinha uma fazenda em Morungaba. E eu, por muitas vezes, precisei ir nessa fazenda. Né? Eu ia fazer audiência trabalhista por conta de algum funcionário e tal. Então, nossa, ele tinha uma fazenda maravilhosa. Fazenda maravilhosa. Né? Donos de uma indústria química e tal. Bom, eu lembrei porque faz tempo que eu não pego esse caminho para ir para Campinas. Né? E até me surpreendi, que como faz tempo, eu me surpreendi porque é, em 40 e poucos minutos eu vou. Opa, em 40 e poucos minutos, ultrapassando o caminhão. Em 40 e poucos minutos eu vou chegar em Campinas. Então me surpreendi com a rapidez. Então agora eu estou passando por Itatiba. Itatiba de um lado, Morungaba de outro. Né? A família do marido da minha prima mora em Itatiba. Quem que me falou que morava em Itatiba, que eu encontrei em alguma palestra? Alguém. Alguém que falou, mora em Itatiba e tal. Ó, agora, Amparo, Morungaba é a saída agora. Né? Ó, um caminhão super lerdo. Nossa, ele deve estar com algum problema nos pneus, porque ele está entre o acostamento e entre a faixa. Deve estar complicado. Bom, por isso tem que tomar cuidado. Né? Amparo, ó, saída para Amparo, Lindóia, Águas de Lindóia e Morungaba. Legal. Putz, Águas de Lindóia. Nossa, a gente ia acampar em Águas de Lindóia. Tem cada história. O Marcelo, que eu entrevistei no Adnocast, um amigo meu de infância, que agora é médico, tal, cirurgião, professor, autor de livro, tal. Eu entrevistei ele. Aliás, você viu a entrevista que eu fiz com ele sobre soft skills? Viu? Se não viu, veja. Vai te ajudar muito. Tá? E gestão do tempo tem a ver com soft skill também. E a mãe dele já deve estar aposentada, os pais dele. Né? Era oficial de justiça na época, então tinha um camping dos servidores públicos lá, ou deve ter ainda, lá em Águas de Lindóia. Ou era Lindóia? Bom, e aí a gente ia acampar, mas a gente assim, uma barraca para 7 pessoas, para 6 pessoas, a gente ia em 13 pessoas, 14 pessoas. Era uma aventura
Fantástica, fantástica, fantástica. Eu tava lembrando, quando depois a gente foi almoçar, depois da entrevista a gente foi almoçar, e aí a gente tava conversando sobre isso. Nossa, aventuras interessantes. E olha só, tem passagens que marcaram até hoje, né? Eu tenho certeza que você também tem, obviamente tem, situações da tua infância, da tua adolescência, da tua, da tua jovem vida que te marcaram até hoje. E assim, marcaram positiva ou negativamente, tá? Eu não tô fazendo juízo de valor aqui, porque tudo marca, né? Vários acontecimentos passam na vida. Mas vamos voltar para a questão do tempo, né? Que é implacável, o tempo que é. Então, olha só, é uma soft skills a gestão do tempo. É, você pode ser inteligente, você pode ser esperto, você pode ser trabalhador, mas você está gastando tempo no lugar certo? Porque tempo e energia estão ali, ó. Tempo e energia estão ali. Você está realmente gerindo o seu tempo e gastando sua energia focando no que vale? Eu, sinceramente, para mim essa é uma pergunta que às vezes está fantástica. A resposta tá, pô, tá maravilhoso, tá legal, tá topzera, uhul, tá muito bom. E outras vezes, putz, meu, pode melhorar, tem que melhorar. E é verdade, tem que. Eu acho que é uma. Aí eu volto lá, ser perfectível, passei do pedaço. Ser perfectível, mas é melhorar sempre, né? Por exemplo, com a Sofia, eu busco ter tempo de qualidade, né? Quando eu tô com ela, é tempo de qualidade. Aliás, você viu o episódio com a Sofia que eu gravei com ela, né? Ela, a princípio, ela tava com vergonha de gravar tudo. Eu falei, vamos, Sô. A gente tava indo pra pegar meus pais pra ir pro aniversário da minha cunhada lá na praia. Então, olha só, eu saí de Atibaia, peguei a Sofia na casa dela, ela mora na região do Morumbi, fui para Zona Leste, Vila Prudente. Nesse meio caminho, a gente gravou um papo, eu ia falar papo acadêmico, não, um, de carona com o Grego. Gravamos um episódio. Espero que você tenha visto e gostado, porque foi legal, foi legal. E assim, e você sabia que aquelas conversas que eu tive com ela, eu tenho sempre com ela no carro, quando eu tô com ela, tal, porque eu acho que é importante conversar, tal, né? Tempo de qualidade. Ontem eu estudei com ela, até um dos motivos para eu sair mais tarde do escritório foi ter ficado estudando. Hoje ela tem prova de matemática. Tomara que vai. Ela vai bem. Ela vai bem, né? Tal. Ela é inteligente, ela precisa ter mais foco, atenção. Ela é muito inteligente, ela entende rapidinho as coisas. Então, assim, o tempo de qualidade, gestão do tempo. Ó, Valinhos, agora eu estou saindo de Itatiba, entrando em Valinhos. Estamos entrando em Valinhos. A paisagem aqui é maravilhosa. Ó, tem um bairro chamado Nova Suíça. Pretensão, hein? Ó, não conheço. Mas Valinhos, eu tive um caso de leilão. Nossa, vamos comentar esse caso de leilão, vamos aproveitar. Você vê, ó, imagine você o seguinte: eu era advogado na época, eu sou advogado ainda, mas não exerço mais. Mas eu advogava na época. E aí, eu tinha um cliente, infelizmente ele faleceu já. Ele já era idoso na época e tal.
e ele arrematou, ele estava arrematando. Primeiro, olha só que interessante, ele trouxe uma das maiores objeções que eu já tive com clientes. Eu falei, olha só, pô, vamos investir em leilão, o senhor tem perfil, tal, condições, tal. Aí ele, não, isso não é certo, arrematar, eu vou ter que tirar a pessoa do imóvel, isso não está certo, e não sei o que absurdo, tal. E isso é uma objeção muito frequente na área de leilões, que é justamente a questão tadinha da pessoa que está lá, tal. Ó, parênteses importante. Eu não estou aqui dizendo que quando se faz a emissão na posse, não deve ser, e aliás, pelo contrário, deve ser uma forma humanizada. Tá? Eu defendo a forma humanizada de emissão na posse. Tá? Claro, às vezes é necessário força. Sim, auxílio policial, eu já tive situações. Auxílio policial, força, é, depositário, tal, pessoas sendo enxotadas. Mas é exceção, é exceção. É a última das possibilidades, né? Tal. Por quê? Porque, são seres humanos que, por alguma medida, tiveram um problema. Um problema que está todo mundo sujeito a ter. Então, um problema financeiro que fez com que a pessoa se perdesse e, com isso, ela acabou por perder o imóvel numa alienação fiduciária, ou eventualmente, nossa, eu tive vários casos, ou eventualmente numa execução qualquer, débitos condominiais, ação trabalhista, quer dizer, não importa, ela ficou devedora. Agora, eu acredito piamente que ninguém fica devedor porque quer. Claro, a gente não tem educação financeira, nós temos vários problemas de fundo. Mas a maldade ou querer ficar inadimplente, querer perder patrimônio, acho que ninguém quer. Tá. Bom, e aí ele tinha essa objeção. Eu falei, olha, sabe o que acontece? Olha só os números. Eu trouxe para ele uma visão objetiva do investimento e falei para ele o seguinte, olha, se não for você, vai ser outro. O William Shakespeare, ó, Shakespeare tem uma frase que eu uso nas minhas palestras, nas minhas aulas. Aprendi que nenhuma oportunidade é perdida. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Mais ou menos assim a frase. E eu falei isso para ele, eu usei Shakespeare. Eu não sabia a frase na época, tá? Mas eu usei com ele justamente isso. Olha, tudo bem, eu entendo, respeito, beleza. O dinheiro está na mesa. Se você não quiser, por opção, tranquilo. Eu vou ter clientes que querem e que vão ganhar dinheiro, tá? E eu falei para ele assim, ó, faz faz um, experimenta, 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 experimenta. E ele experimentou. Aê, ele foi mordido pelo mosquitinho dos leilões. Cara, olha, aqui tem uns cenários. Não sei se vai dar para ver, ó. Acho que vai dar para ver aqui, ó. Uma montanha com pedras, com árvores. Olha aqui passando um rio do outro lado. Ó, Nova Suíça, né? Não sei se a gente ainda tá aqui na Nova Suíça, mas bacana, viu? Montanhas, rio, tal. Então, assim, e aí ele experimentou. Ah, mano, meu, o cara gamou. É amor,
É paixão, é você, a dona do meu coração. É amor, é paixão, é você, a dona do meu coração. Péssima, tudo bem, eu sei, é péssimo, né? Mas o que acontece? Ele gostou e foi. E aí ele não parava, nossa, ele não parava de investir. E aí ele teve, em Valinhos, ele teve uma experiência, e assim, ele é um dos problemas dos clientes em leilões. Eles desmerecem a primeira fase do serviço, que é análise prévia ao leilão. A maioria dos clientes que você terá em leilões de imóveis acha que ler o edital é suficiente porque ele sabe, porque está tudo certo se está em leilão. Fato, tá? E esse caso foi tão emblemático para mim que eu sempre, nossa, eu uso até hoje, tá? Arrematou, ele não quis. Na verdade, olha só, ele era sapeca, safadinho, né? Putz, eu amava ele tanto, meu, cara, nossa, ele foi maravilhoso. Nossa, aqui tem um kart legal em Valinhos, não sabia. Putz, fala pra Sofia pra gente vir aqui, é pertinho. Tal. Tem um kart em Atibaia também, que a gente já foi e tal. Aliás, eu gosto de ir no kart, eu gosto desse tipo de esportes, né? né? Andar de quadriciclo, cavalo, bom, eu gosto. Bom, voltando aqui, putz, ele é putz, uma das pessoas mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer na vida, de verdade, de coração. E aí, juro pra vocês, eu fiquei muito mal quando ele faleceu. Porque ele virou um amigo. Ele virou um amigo, ele já estava com acho que 90 anos já, e virou um amigo meu. Bom, olha só, meu, saímos de Valinhos e entramos em Campinas. Mas deixa eu pegar o gancho de Valinhos. Ele me ligou e falou assim, não foi a primeira vez que ele tinha feito isso, tá? Ele me ligou e falou assim, arrematei, resolve pra mim, quanto você me cobra? Assim. Aí eu falei, não, de novo. É o seu Fred. De novo, seu Fred. Pô, por que o senhor não me chamou antes, tal? Aí ele me passou o link do leilão, tudo. Ah, já fiz os pagamentos, tal, tal. Leilão judicial. Aí eu peguei, vi o edital, entrei no ESAGE para ver. Nossa, tem umas mansões aqui, hein? Um condomínio de mansões. Tô em Campinas já. Aqui tá dando 6 minutos para chegar, hein? Tá. Aí, eu falei pro seu Fred, olha, é físico o processo. Consultei o processo no ESAGE, era físico. Falei, olha, eu vou ter que ir lá. Estava dentro dos 10 dias, né? Ele me chamou logo depois do. O leilão tinha sido num dia, ele pagou no outro, e aí depois que ele fez os pagamentos, ele me chamou. Eu falei assim, ó, seu Fred, eu preciso ir agora para Valinhos, tal. Então, como é físico, tem diligência, então, se fosse eletrônico era diferente, tal. Fui lá, fui para Valinhos, numa tarde. Almocei, nem almocei, eu fui, almocei até lá em Valinhos mesmo. Cheguei lá, balcão, peguei o processo, 3 volumes e comecei. Blá, 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 blá. Eu fiquei, acho que o quê? Uns 40 minutos vendo o processo. Nossa, trânsito. Fiquei uns 40 minutos vendo o processo. Nesses 40 minutos, eu falei, putz, ele arrematou o imóvel errado. Era uma transcrição ainda, não era matrícula, tal. O edital estava transcrevendo transcreveu a transcrição. O laudo de avaliação, só para vocês terem uma ideia, o laudo de avaliação falava que era um imóvel de esquina que tinha 6 vagas de garagem na frente, né? Sabe aquelas garagens que você embica o carro no imóvel?
né, dentro da calçada, você sobe, pá, embica. Cinco, é, 5, 6 vagas e uma edificação com 2 lojas embaixo e 4 salas em cima. Maravilhoso, é a avaliação maravilhosa. Se eu não me engano, a avaliação de 700 mil, 800 mil, não lembro agora, já faz muito. E aí, mas pela transcrição, eu falei, caramba, não tem a metragem para ter tudo isso. Tal. Dito e feito, a transcrição só fazia menção à área dos carros. Então, tinha uma outra transcrição para edificação. E pasmem, era do mesmo executado, só que não tinha sido penhorada, mas tinha sido avaliada. Porque visualmente a avaliação foi feita por oficial de justiça. Visualmente o imóvel é uma coisa só. Estava faticamente unificado, mas juridicamente não. Aí eu vi tudo aquilo e falei assim, seu Fred, ó, ele arrematou, ele pagou, então no dia seguinte ele pagou. No mesmo dia que ele pagou, ele me contratou. Só que eu falei, olha, eu não posso ir, tal. 2 dias depois eu fui e descobri isso. Então, dentro dos 10 dias. Dica importante. Se isso acontecer, você tem o prazo de 10 dias, que é da impugnação, você tem para levantar alguma falha no edital, tudo. Beleza, eu falei, seu Fred, temos 2 caminhos a seguir aqui. Não vai dar. Não vai dar arrematação, não vai dar registro à carta de arrematação. Tá? Como de fato não deu. O senhor tem motivo para desistir da arrematação, tem fundamento, porque você está alegando um vício, né? Você achou que era uma coisa e na verdade é outra. Tal. Ó, passou, o advogado do executado não viu, o juiz não viu, o oficial de justiça não viu, o leiloeiro não viu. Ninguém viu. Ninguém viu. E o arrematante não viu. Não contavam com minha astúcia. Né? O cara da minha frente foi mudar de faixa, quase pegou a moto. Aqui temos trânsito em Campinas. Aqui é o quê? Acho que aqui é não, Anhanguera? Não, Anhanguera não. Acho que é a bandeira. Não, acho que é Anhanguera. Tá. Bom, e aí o que acontece? Ele falou assim: não, você não sabe. Ontem eu consegui contato com a imobiliária e vi que os imóveis estão alugados. Eu mandei o auto de arrematação para eles. Eles estão refazendo todos os contratos de locação para o meu nome. Já está tudo certo. Pá, pá, pá. Falei, seu Fred, olha, temos aqui 2 caminhos, né? Entendo eu que não vai dar registro e que realmente o senhor tem um problema aí de fundo. Se levantarem isso, sua arrematação é desfeita, o senhor vai ter o dinheiro de volta, tal, se houver impugnação, tal. Aí ele falou assim, se não tiver impugnação, eu falei, olha, a regularização, ele comprava para vender, tá? Então ele fazia o house flipping, compra, eventualmente arruma e vende, tá? House flipping. Eu falei para ele, olha, o senhor vai ter que ficar com o imóvel, porque dificilmente alguém vai comprar com essa irregularidade. Mas, já tô aqui, tá. Vou pegar uma alça de acesso aqui. Tá. Jardim das Palmeiras, bairro Notre Dame. Eu já tô em Campinas, tem uma Leroy Merlin aqui, é num shopping, o evento é num shopping. Shopping Iguatemi. Bom, e aí, o que acontece? Eu falei pra ele, olha, o caminho vai ser o usucapião para regularizar isso, porque eu não vejo, ainda que o senhor tenha boa fé, tudo, mas até é uma questão de usucapião,
na melhor das situações, ordinárias. Ele já tinha. O imóvel não se encaixava no pró-mísero, né, na urbana, especial urbana, e ele também com patrimônio, nem tinha viabilidade. Né? Ah, tem placa do shopping já aqui. Bom, não, o shopping tá a 2 km, pertinho. Então, olha só, eu falei e aí ele falou assim, não, vou seguir. Vou seguir. O cara era um visionário. O que ele conseguiu de locação lá, pagou a arrematação e sobrou dinheiro. Só que ele teve que mudar é, aí, o objetivo que ele sempre teve. Ele foi para um objetivo que ele não gostaria, que foi a locação. Ganhou muito dinheiro, tal. Eu acabei me tornando leiloeiro, continuei a amizade com ele e tal. É, não toquei. Depois que passou o tempo, ele deve ter contratado um advogado para fazer a uso capião, tudo tal. Mas aí eu não. Ele faleceu antes, né? Antes de ter essa regularização. Né? Opa, calma aí. Temos que mudar de faixa, porque uma faixa está interditada. Bom, é isso, entendeu? Então, bom, mas pô, olha só o parênteses, só porque eu vi uma placa Valinhos, e eu lembrei desse caso. Né? Então, assim, gestão de tempo é muito importante ter, né? É difícil, é. Ah, tem um kart aqui também em Campinas, né? É, nossa, tem uma Tok Stock gigante, eu gosto dessa loja, é cara pra caramba. Ah, já tô vendo o shopping. Aqui continuo reto a 1 minuto, tem 40 km/h. Tô sozinho aqui na pista. Bom, que mais aqui? Vai ter uma entrada do shopping que é, porque falaram assim, até o meu gosto, tem um copo bambu, tal, pessoas fazendo caminhadas em volta do shopping. Campinas é uma cidade boa também, né? O shopping é grandão, meu. Então, hoje vai ser o dia inteiro aqui o congresso. Então, estamos chegando, estamos chegando. Applebee's. Eita, tá falando que a entrada é aqui, mas não tem entrada? Ah, então tá chegando aqui uma entrada. Vamos ver. Parking, deck. Podia ter uma. Ó, cheguei. Aqui tá fechado. Vamos reto. Tan, 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 tan. Parque, Doca 3. Doca 1, iFood. Tal. Pam, 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 pam. Nossa, aqui é gigante. Não, não vou parar no Valet. É... Bom, aqui vou passar na cancela. Vamos usar o sem parar. Tchum, 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 tchum. Vamos só ouvir aqui, ó. Esse não fala, só abriu a cancela. Tem uns que falam, né? Bom, é bonita a região aqui. Então, passei. Deck Parking. P2 a P7 Teatro. P5, vamos reto. Vamos lá pro teatro. Agora, um negócio de altura. Baixar a cabeça. É claro que não vai. Ó, P4, P5, 282 vagas, P5. Vamos pro P5, que é o teatro. Bom, então, até me perdi onde eu estava falando. Mas, vamos voltar para a gestão do tempo. Né? Nossa, eu queria ter visto. Até vou falar com a filha dele. Vou falar com a filha e com o genro que eu tenho contato. E com o filho também. Para ver o desfecho, se eles já fizeram tudo tal.
que é até importante e interessante para mim, né? Para as aulas e tal. P7, P5 ainda. Vamos subir mais um. Caramba! Mano, aqui o P4 tá fechado. Aí já é na próxima, né? Então, olha só que importante. Teatro P5. Aqui. Ah, já tem gente chegando. Hum. Então, assim, ó, gestão de tempo. É muito importante? Claro que. Pô, estacionamento coberto, bacana, tal. Ó, tá. Tã, 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 tã. Vamos encontrar um lugar iluminado, só para eu terminar de gravar. Tem gente chegando, gente com o carro parado, tem elevador, shopping, tem aqui tal, vagas, vagas, vagas. Vamos parar. Ah, tem uma vaguinha aqui que tem mais luz, que é onde eu vou parar. Aqui. Beleza, parei aqui. Desligar o carro. Então, aí, nossa, a visão bacana. Eu vou até mostrar. Não, não foi o. Ó, a visão. Não sei se deu pra ver. Legal. Mas deve ter. Bom, e aí, tempo, gestão de tempo. Não é fácil. Que nem hoje. Hoje eu me planejei para ficar o dia inteiro aqui, mas eu trouxe meu iPad porque provavelmente eu vou precisar em alguma medida, né? Então até a princípio eu vou deixar no carro, mas se eu precisar eu volto e pego tudo para poder ter. Hoje não tem leilão que acaba, né? Hoje seria dia de pegar a Sofia, mas hoje como ela tem prova, hoje eu não iria pegá-la. Então assim, ó, gestão de tempo, né? Tempo, vontade, interesse, oportunidade. Tem várias situações, né? Porque às vezes você, né, tem coisas que você vai se dedicar tempo que você nem tinha planejado. E as que você tinha planejado, você perde o interesse ou eventualmente não se desenrola da forma com que você gostaria, queria ou planejou, né? Então, tem tudo, tem variáveis aí, né? Tem muitas variáveis. Mas o importante é ter consciência. Eu acho que acho que é importante. Ter a consciência que o tempo passa, o tempo voa e assim, ele não volta, não volta. Eu aproveitei o tempo da minha vida até agora da melhor forma? Da melhor forma, não. Mas eu aproveitei seguindo o que eu acreditei, o que eu acreditava, o que eu acredito. Mas mesmo assim, eu acho que há um subaproveitamento do tempo. Por isso que até eu gravar isso daqui para vocês é uma forma de eu aproveitar mais o tempo, né? Em vez de só dirigir. Eu poderia só ter dirigido, ouvido uma música, tal, mas não, eu me propus a conversar, falar para alguém que na minha audiência qualificada que vai me ouvir, né? E que assim, acho que a gente precisa aproveitar mais tempo de qualidade em tudo, no trabalho, no lazer, no descanso, com a família, com os amigos. Mas não é fácil. Não, eu não estou dizendo que é fácil. Quem disser que é fácil está mentindo, porque realmente está, né? Então,
Vamos aproveitar melhor o tempo, as oportunidades, a qualidade, a vida, porque a gente não sabe. Nós não sabemos. Meu, esse horizonte está maravilhoso. Aqui, ó, eu tô aproveitando esse horizonte aqui. A gente não sabe o que acontece na sequência. A gente espera, tem expectativas, objetivos, sonhos, desejos, um monte de coisa. Mas concretamente, nós não sabemos. E isso também é bacana. Isso também é legal, porque nós estamos em uma eterna construção, uma construção ininterrupta de atos sequenciais que formam a vida. E você está aproveitando a sua vida, o seu tempo? Espero que sim. Se não na sua plenitude, busque. Eu estou buscando, encontrei a fórmula? Ainda não. Não, não vou mentir. Ainda não encontrei a fórmula. Tem fórmula? É muito subjetivo, né? Cada um é cada qual, cada um faz e busca da melhor forma. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Fui. Até. É isso aí, é isso aí. A Sofia ficou segurando, é que eu dirigindo eu não consigo segurar, mas é um jeito mais moderno de, né? É isso aí. Beijão. Tchau, tchau. Falou, abraço, até mais. Beijo.